É uma alegria muito grande trazer uma pessoa do seu naipe, da sua experiência, né? Você não precisa de confete, nada disso. Você é uma pessoa que eu sou testemunha de diversas Copas, amigo do pessoal da direção da FIFA, diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, instrutor da FIFA de arbitragem e um árbitro conceituado que apitou jogos muito importantes. Né? Vou falar um aqui só para o jogo de encerramento do Pelé. Mas eu sei que tem de Copa do Mundo, de eliminatórias, dessas coisas todas, Campeonato Brasileiro, e você vai falar um pouco da sua experiência e nós vamos trocar uma ideia, claro, o que é o fair play, que a FIFA tanto fala, o pessoal até fair play, eu participei de alguns torneios, né? Deu prêmio fair play para o meu time, às vezes não deu, é muito interessante. Hermídio, meu boa tarde a você. Pode cumprimentar e iniciar aí seu papo com os amigos. Boa tarde ao Marcos e a todos que nos dão a atenção nesse momento e nos prestigiam nesse encontro. Estou à sua disposição. Oxalá possamos cochichar bastante aqui, para que a gente tenha bastante causos para conversar, lembrar as nossas trajetórias no futebol, que foram ricas e que nos propiciaram criar amizades. E que é uma coisa muito importante que fica, que é que eu tenho por você e tenho por grandes amigos que acredito que nesse instante estarão prestigiando essa live. Eu agradeço a sua presença, Emílio, e lembrando que sempre você foi também, além de tudo, só um grande motivador. Quando eu ajudava os árbitros com o professor Teixeira, eu era um estagiário, posso dizer assim, lá no Colégio da Glória. Você apareceu e me fez o convite para ser comissário de partida. Eu falo comissário, está misturando o inglês com a vida nossa aqui. Um representante. E eu tive uma experiência que foi formidável, mas claro que eu senti que minha direção era outra, era dirigir tecnicamente, trabalhar, preparar equipes, dirigir na CONCACAF como diretor técnico. Isso me deu uma satisfação enorme. E tudo isso envolve também a tua motivação, que você, aquele passo para ir para a federação, dar uma mão com os árbitros. Ali eu aprendi no vestiário como é que era, como é que lidava, como é que escutava o árbitro depois do jogo, diversas situações. E também no treinamento, com o professor Teixeira, que era um expert na matéria. Emílio, você fala como que você tomou gosto para ser árbitro? Por acidente. Eu, quando tinha 11 anos de idade, que entrei para o ginásio, o médico que fez o exame para que eu pudesse assistir às aulas de educação física, detectou que eu tinha uma lesão no coração, chamou meu pai e me deu 6 meses de vida. E eu podia ir às aulas de educação física. E o meu pai, em combinação com o professor, para que eu tivesse presença, eu ia, chegava lá, ficava frustrado, porque todos os meus amigos estavam na prática esportiva. E eu não tinha o que fazer, me deram um apito. E esse apito fez com que eu mudasse a minha vida. Olha. Naquela época, em Jacareí, onde eu nasci, tinham 2 equipes de basquetebol, uma do Colégio do Estado e outra da Escola Agrícola. E as equipes nunca se preocupavam com os árbitros. Não tinha quem apitasse, e eu precocemente comecei a apitar basquete. Sim. Dali eu fui convidado para jogos regionais, troféu Bandeirantes, militei muito no DEF, depois fui para a Federação, Confederação Brasileira, Comissão Sul-Americana, e fiquei 10 anos na arbitragem com árbitro de basquetebol. Quando a família já estava acostumada com a ideia, eu falei, só falta se meter no futebol. E eu já tinha me metido. A federação fez um curso de árbitro para a Liga. Legal. Eu fiz esse curso, comecei a apitar no futebol varziano e amador. Daí a Liga de Jacareí se transformou em uma liga regional
eu fui esticando pelas cidades da redondeza e dali surgiu um convite para que eu fizesse o curso oficial da federação, e houve uma crise muito grande no futebol paulista, porque o Santos ganhava muitos títulos e o Corinthians levantou uma suspeição sobre a arbitragem. E a federação resolveu, em 1968, fazer uma renovação total da arbitragem. Então foram me buscar no basquete, eu e o José de Oliveira e o José Astolfo, foram buscar no futsal Oscar Escóforo, o Milton Jorge e o Vilmar Serra, e foram buscar na imprensa o Silvio Luiz e mais um outro radialista que não me ocorre o nome no momento, e trouxeram do Rio de Janeiro o Arnaldo, que era um árbitro em destaque, e trouxeram da Argentina o Roberto Goicoechea, que era o professor de todos nós. E o professor Teixeira era o professor da atividade física, e eu estreiei na Federação Paulista na inauguração do estádio do Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes, um jogo amistoso entre Taubaté e São Paulo. Eu tenho aqui nos meus anais até uma foto, no meio do campo, o Bellini, capitão do São Paulo, o Ivan, capitão do Taubaté. Eu lembro do Ivan. O Joaquim de Moraes, que dá nome ao estádio, e o Laudo Natel, que era o presidente de São Paulo. E a manchete da Gazeta Esportiva, falando sobre a arbitragem no dia seguinte, dizia assim: o árbitro era de basquetebol. E dali nós estreamos no Campeonato Paulista principal. E eu fiz 17 jogos, fui um dos que mais apitou. E dali seguiu para apitar o Campeonato Rio-São Paulo, que antecedia o Campeonato Brasileiro, e a minha carreira deslanchou. Eu fui ser árbitro nacional, depois eu fui ser árbitro internacional. Então eu fiquei 10 anos como árbitro de basquete, 25 anos como árbitro de futebol, e estou metido na arbitragem há 67 anos. Depois como instrutor, como diretor de escola de árbitros, como diretor de árbitros, como membro de comissão de árbitros, como inspetor de árbitros. E hoje eu sou um torcedor anônimo dos árbitros, sofrendo de ver quantas coisas desagradáveis são feitas por causa de falta de informações. Então, a arbitragem hoje é sobrevivente porque faltam muitos instrutores. E os árbitros estão muito carentes e eu os vejo muito perdidos, infelizmente. Emílio, você vem na minha cabeça muito Geminal Alba. Você chegou a trabalhar com o Geminal Alba? Sim, eu lembro do Marquinhos, trabalhei. Capitano. Não trabalhei só com ele, como tive o prazer de trabalhar com o sobrinho dele, que foi meu colega, professor na FEI, Flávio Alba. E o Geminal era marcante porque ele era pequeno e com a pequena estatura ele sempre foi árbitro assistente. E era de uma eficácia muito grande, de uma experiência muito grande, e tanto é que foi preferido muito tempo quando os árbitros estrangeiros chegaram aqui. Isso anterior à presença que eu era árbitro, como o Estevão Marino do Uruguai, o Rambrossi da Argentina. Ele era muito eficiente e depois, já no final da carreira, quando o Armando Marques foi contratado pela Federação Paulista, foi um dos preferidos do Armando para ser um dos bandeirinhas dele. Olha que interessante. Ei, bicho, qual a comparação, vou aproveitar uns ganchos aqui, qual comparação você faz? Claro, é diferente, a gente sabe, mas se apitando, você indo para um jogo de basquete, né? O basquetebol, o árbitro apita
e ele tem imediatamente que explicar o que ele apitou. E ele sinaliza com um código de sinais internacionais e tornando a público claro o que é que motivou a paralisação do jogo. E o futebol não. O árbitro, ele entra em campo para deixar de apitar para que haja jogo. E ele só sinaliza qual é a próxima etapa do jogo, como o jogo vai ser reiniciado. E toda vez que o árbitro tiver necessidade de explicar no futebol, pode estar certo que ele está errado, que ele não precisa explicar por que ele está apitando. Esta é a grande diferença, somada a que no futebol existe a lei da vantagem. Por isso que ele deixa de apitar. E no futebol ele carrega o apito na mão. Por um instante que ele conduz da mão até a boca, ele já dá para pensar se ele deve ou não deve paralisar o jogo. Já no basquetebol, o choque é instantâneo, é imediato. Ele carrega o apito na boca e ele tem que parar a partida porque existe um número muito grande de contatos. É um contato maior num espaço menor. O futebol é um contato raro no espaço maior. E com a lei da vantagem, então, o árbitro tem que passar desapercebido. Quero mandar um abraço para a Americana Futebol, Paulo 23, o Felipe Crawford, Marcela Tomé, que é psicóloga, muito, muito boa, e a Ana Luísa também, a todos aí que estão acompanhando a gente, que agora eu mudei o horário. Estava bom como antes. Aí, vai sintonizando aí. Estava bom, tá bom. Tá bom, dá para... Você... Melhor. Emílio, pode falar. Aproveitar teu gancho até nisso aí. O árbitro, você já teve situações que você precisa improvisar, ou uma situação que você chegou, não vou dizer, esqueceu a camiseta, ou o campo lá tem um buraco, alguma coisa. Qual situação dessas que deixaram você, não vou falar a palavra numa saia justa, numa dificuldade, e você criou e melhorou? Bom, primeiro, a sua pergunta é muito oportuna, que me permite esclarecer que o árbitro é uma figura que existe para resolver problemas e não criar problemas. E ele não é juiz. Toda vez que ele quer ser juiz, ele erra. O árbitro é apenas árbitro. O que é o árbitro? É o cumpridor das regras ou das leis do jogo. E toda vez que surge alguma coisa que ele já conhece, é fácil. O problema é quando surge o que eu chamo de fato novo. Aquilo que nunca aconteceu, que o surpreende e que ele tem que tomar uma iniciativa, uma decisão que é totalmente imprevisível. Aí é que está a grande saia justa, como você disse, da arbitragem. É decidir sobre aquilo que nunca aconteceu e que ele tem, numa fração de segundos, num 60avos do segundo, que é o clique da máquina fotográfica, fazer 5 coisas: ver, ação, interpretar, sentir, analisar e emitir um sinal. Se um desses passos deixar de existir, a intervenção dele foi imprecisa, porque ela foi incompleta. E aí está o segredo do grande árbitro. E para ele fazer isso, ele tem que ter sensibilidade. A sensibilidade é o grande segredo dos grandes árbitros. É aquele que antecipa várias jogadas, fazendo com que aquilo seja resolvido de uma maneira harmônica, natural, instintiva e que não surpreende de forma tão chocante a tudo e a todos. Muito interessante, Emílio. Eu ia te perguntar sobre você. Qual a pressão que você mais sentiu na sua carreira? Olha, eu fui treinado... Copa do Mundo... Não, eu fui treinado a não sentir pressões. E realmente eu era muito concentrado.
naquele instante, a minha concentração era aquela. Por exemplo, você imagina um jogo no Maracanã com 200 mil pessoas, você numa fração de segundo, você decide, você contenta metade. No segundo seguinte, você já descontenta essa e contenta outra. É uma alternância de contentar um e descontentar outro, contentar um e descontentar outro. E o que você não pode descontentar não é quem está exercendo pressão contra você, é a tua consciência, a tua convicção. E a tua consciência, a tua convicção e a missão que você está delegada, porque a função arbitragem é uma função delegada. Você só tem o exercício naqueles 90 minutos, os minutos que antecedem o jogo e os minutos que sucedem o jogo. Fora isso, você não tem essa função delegada. Só para você ter uma ideia, o presidente da República agora foi visitar o Japão. Para ele sair do país, ele tem que pedir permissão ao Congresso Nacional. No instante que ele deixa o território nacional, pela Constituição brasileira, ele tem que ser substituído pelo vice-presidente da República. Então, ele é presidente de fato, mas não é de direito fora do território brasileiro. Olha. O ato, naqueles lampejos de segundo, ele não tem que dar satisfação a ninguém, ao Congresso, ao vizinho, ao diretor de atos da federação, à torcida A, à torcida B, à posição da imprensa, o interesse social, político. Ele tem que dar única e exclusivamente satisfação à sua consciência. É o foro íntimo. O árbitro erra. Ele vai errar. O que ninguém quer, torcedores, dirigentes, treinadores, jogadores, todos os envolvidos no futebol, que haja o erro doloso. O erro natural do ser humano, isso é convivível. Então, nós não podemos ter desconfiança com a arbitragem. Nós temos que ter transparência. Transparência na conduta do árbitro, transparência, porque só isso é que dá a chancela da validade da competição, da validade e da importância do futebol, não só como uma atividade esportiva, mas como um fator social, como é aqui no Brasil, acima de tudo. Interessante. São situações que eu estou pondo para você que eu acho legal, e até eu estou aprendendo também, mas eu acho que vamos falar de dirigentes que precisam, que mostram, que deram para você uma ideia, falou, esse é bom, esse é mais ou menos, vou dar o exemplo de dois. João Avelange e Paulo Machado de Carvalho, eles fazem falta? Cada um à sua época. Todos nós somos substituíveis. Claro. Se você pensar no ser permanente, esse não existe. Todos eles tiveram uma importância muito grande, um no âmbito nacional e outro no âmbito internacional. O trabalho renovador que o Dr. Paulo Machado de Carvalho fez na seleção brasileira, ele trouxe a seleção para o público, conseguiu uma coisa inédita que estava na garganta de todo mundo, que foi o título de 58 na Suécia, depois do episódio da perda do título em 50 no Maracanã, renovou a esperança em 62 no Chile. Então ele se viu de exemplo de organização esportiva, de seriedade, de colocar a pessoa certa no lugar certo, de fazer com que os jogadores pudessem ter sido valorizados, e mostrou, acima de tudo, que o futebol não é um jogo individual, é uma equipe que joga contra a outra. O Pelé sobressaía taticamente e tecnicamente pelos dotes que Deus lhe deu, o Garrincha também e outros jogadores. Mas o Brasil sempre jogou e conquistou títulos por ter uma equipe de peso e uma equipe de valor. Com relação ao Dr. Avelange, ele tirou o futebol do ostracismo e colocou o futebol no mundo. Quando o Dr. Avelange, em 1978, ganhou a eleição da FIFA, eu estava lá na Assembleia realizada na Alemanha, em Frankfurt. Sim. Não existia uma cadeira para ele sentar na mesa de honra.
porque o estatuto da FIFA dizia que a posse do presidente era automática. E o presidente atual da época, Stanley House, que por sinal no passado foi um grande árbitro e depois foi um grande dirigente da Associação Nacional de Futebol da Inglaterra, foi um membro nato do board e também foi uma pessoa que tinha grande experiência. Ele não esperava perder isso. Então, tanto é que tiveram que buscar uma cadeira para trazer para o doutor Avelange sentar e a tomar posse como presidente da FIFA. E ele tomou a primeira grande postura dele. Eu sou presidente de direito, mas não sou de fato. Até que eu recebo um relatório do Mundial, feito pela atual administração, eu sou um espectador. Eu só vou assumir depois. E quando ele assumiu, ele encontrou uma sede em Zurique, que era um casarão em que no andar superior morava o secretário-geral com a mulher e um cachorro. No andar de baixo era uma sala de visitas, de um menor para 8, 10 pessoas, onde a FIFA podia fazer as suas reuniões do secretário-geral e não tinha um lugar para o presidente ficar. Tinha uma mesinha que, quando o Stanley House ia lá, despachava. E na edícula de fundo tinha um assessor de imprensa que editava para o mundo todo o FIFA News, que é o que a FIFA decidia e comunicava. E em caixa tinha um saldo de $20. Foi essa FIFA que o doutor Avelange herdou. O que ele fez? Ele levou o futebol ao mundo todo. Ele fez o Mundial de Juvenis, ele fez o Mundial Feminino, ele tirou o futebol principal em conflito com os Jogos Olímpicos, ele criou o Projeto 1, que é levar a administração esportiva, a medicina esportiva, a preparação física, a arbitragem e a técnica a todos os países, e conseguiu um feito raro, de fazer com que a FIFA tivesse maior número de países filiados do que as próprias Nações Unidas. E quando deixou a FIFA, ele deixou a FIFA com uma das entidades mais ricas do mundo, acima de tudo, com uma estabilidade financeira e vitoriosa em todos os aspectos. Depois adviram problemas morais de conduta de alguns dirigentes que eu acredito que não empanaram o bojo da associação, da FIFA, como uma entidade. Então, as coisas boas permanecem, as coisas ruins ficam e desaparecem. Então, você me deu a possibilidade de reconhecer em público duas grandes pessoas, duas pessoas que eu conheci muito. Uma vez, o doutor Paulo, brincando comigo na federação, perguntou: "Ô Mesquita, por que eu sou... o seu apito é diferente dos outros? Eu estou lá na tribuna do Pacaembu e eu ouço quando você apita." E eu brinquei com ele, falei: "Doutor Paulo, aqui meu apito é para chamar viado na curva. Quando eu apito, ninguém pode ter dúvida." E hoje você vê que os árbitros nem isso sabem fazer, porque eles pegam esse apito que é usado para ginásio, que é usado para voleibol, para basquetebol, e entram para apitar num estádio da dimensão do Morumbi, do Maracanã. Então ninguém ouve, os próprios o bandeirinha não ouve quando o árbitro apita. Então começa o erro desde o apito, os caras não sabem usar o apito, não sabem se comunicar, e como dizia aquele grande filósofo brasileiro, quem não comunica se intrubica, que era o Abelardo Sacrinha Barbosa. Emílio, eu estou com a Marcela na linha, ela fez a negócio de psicologia e tá na minha cabeça aqui, antes de eu pôr, tem um convidado querendo mandar um saluto para você, um abraço para você aqui no Brasil. A professora Marcela Tomé, psicóloga, desenvolve trabalho de psicologia mental, muito legal, fez uma live comigo outro dia. E na parte de psicologia, o que você acha que pode ser encaixado nos cursos de árbitro, talvez já tenha? O que você acha disso aí? A
arbitragem é dividida em 4 segmentos, Marcela. O primeiro segmento é o aspecto técnico. O árbitro tem que conhecer as leis do jogo, os regulamentos da competição e conhecer a legislação esportiva nacional e internacional. Tudo que não está previsto nas leis do jogo está especificado no regulamento da competição. Por exemplo, as leis do jogo não diz que que cada jogador tem que ter uma camisa com número. Isso está no regulamento da competição. A lei do jogo não diz que o campo é de grama. Isso está no regulamento da competição. E a parte disciplinar todinha está alicerçada nos códigos esportivos. O segundo segmento é o aspecto psicológico. E é importantíssimo que o árbitro tem que se preparar, porque ele é um condutor, um líder nato de uma partida dentro de uma competição. E ali ele está administrando um universo de conflitos de toda natureza, desde jogadores mais hábeis, mais sábios, mais deficientes, uma desarmonia de conduta, de origem, de toda natureza, e envolve também, em torno disso, um universo em que todos estão a tentar influenciá-los. As condutas do banco, a conduta dos jogadores, do público, as condutas da imprensa, os momentos que antecedem a partida, porque o grande componente do futebol é a paixão. E a paixão é que faz com que o futebol tenha 2 pernas para caminhar. A primeira é a paixão e a segunda a imutabilidade que se apresenta nas suas regras. Essas regras são válidas desde o futebol da várzea até a grande final da Copa do Mundo, da grande final da Olimpíada. E o terceiro segmento são os aspectos administrativos. O árbitro é o administrador. Tanto é que na Itália eles usam uma expressão muito interessante, chamada guardián della gare, é o guardião de todo aquele campo. E os bandeirinhas eles chamam de guardián della linea, é o que toma conta da linha. Então ele é o administrador. Ele tem poderes discricionários, se não tivesse, não podia exercer essa função, sobre todos os envolvidos no futebol. E o último aspecto é o aspecto físico, porque o árbitro não é um atleta, mas ele tem que ter uma preparação tão grande quanto os atletas, porque a ele, no futebol tão rápido como é hoje, é dado a necessidade de ter um condicionamento físico. E ter um condicionamento físico não é ter preparo físico. Ter preparo físico é uma coisa, ter condicionamento físico é outra. Ele tem que terminar a partida fisicamente da mesma forma que ele começou, apesar de ter gasto tudo aquilo de energia, porque senão ele vai estar no final, nos minutos finais, onde os jogos são mais cruciais, com falta de oxigênio no cérebro, com falta de rendimento, falta de sustentabilidade para o exercício daquela função. Então, não se esqueça, minha cara Marcela, que 25% da arbitragem depende da psicologia. 25% depende dos aspectos técnicos, 25% depende dos aspectos psicológicos e 25% depende dos aspectos físicos, do condicionamento físico. Espero ter respondido. Legal. Manda um abraço para a Marcela, se ela estiver na linha. Por favor. Não só um abraço, como agradecer a atenção e de receber uma pergunta tão inteligente que me propiciou a falar sobre um aspecto que pouca gente conhece da arbitragem. Emílio, você respirar aí, ou se você quer tomar uma aguinha, que esteja do teu lado, não dá para sair para tomar água. Eu vou falar do lançamento do meu livro, que será aqui em Botucatu, dia 10 de abril, às 17 às 19 horas. Quem quer dar uma passada, trocar uma ideia, mesmo vocês que têm um livro aqui, que eu sei que tem alguns que têm meu livro, mas é interessante, são 100 páginas coloridas, fala de parte técnica, da parte de organização que teve no Mundial, Paulo Machado de Carvalho, João Avelange, fala dos campeões do mundo, é a mesma sucesso do Brasil sendo pentacampeão. E eu analiso as seleções do pentacampeão.
Nada contra as outras, que eu sei que teve muito boas seleções, às vezes não chegou ao final. Mas eu analiso tecnicamente, taticamente e dou exemplo de alguns exercícios. Eu queria aproveitar aqui e convidar vocês. E esse livro também foi lançado no exterior, em outros lugares, né? Foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, na CONCACAF, nos países da CONCACAF, e também na Itália. Nossa! Deixa eu te falar, perto da Austrália, em Tonga da Milonga, Tonga, Vanuatu e Samoa, onde eu andei representando a Federação da África do Sul como diretor técnico para desenvolver o futebol lá, como parte de um prêmio, um lobby para organizar a Copa do Mundo que saiu lá na África do Sul. Ajudei muito a África do Sul também, Emílio. E dava atenção para os árbitros, sempre sendo gentil de precisarem de alguma ajuda no sentido de condicionar a parte técnica e tática que o árbitro precisa saber um pouquinho também, como o jogador e o treinador, as regras. E como na CONCACAF eu fiz isso. Eu acho muito importante. E obrigado por você ter dado aquelas palavras sobre o meu livro. Muito importante, obrigado aí. E vai ser o lançamento aqui na Unesp, em Botucatu, no Lajeado, dia 10, às 17 horas. Venham, que vocês vão gostar. Um abraço. Emílio, tem um amigo nosso querendo dar uma palavra com você. Pode colocar aí para o Emílio. Tem um intervalinho dele lá. Olha lá. Olá, amigos da live do meu querido Marcos Falopa, grande treinador, grande instrutor FIFA. É gostoso assistir essa live. E ainda mais hoje, que tem um convidado super especial. Posso dizer assim, o meu amigo Emílio Marques de Mesquita. Amigo, colega na arbitragem, meu conterrâneo lá da querida Jacareí. É isso. E o Emílio Marques, um grande professor, não é? Emílio Marques, que já foi diretor de arbitragem, pertenceu ao quadro da FIFA, fez um jogo final do Pelé aqui no Brasil, né, em 1973, o jogo Ponte Preta e Santos, lá na Vila Belmiro. Emília, eu acredito, né, Emílio, que você tem até hoje a bola do jogo, porque é um grande troféu, né? Mas parabéns, porque todos aqueles que tiveram os ensinamentos de arbitragem com Emílio Marques Mesquita foram longe na arbitragem, né? Eu mesmo fico feliz porque eu participei dos ensinamentos do Emílio Marques Mesquita e cheguei, graças a Deus, cheguei no auge, né, da arbitragem. Então isso daí, Emílio, nós só temos que agradecer o que você fez pela arbitragem no futebol brasileiro, no futebol mundial. Você foi uma pessoa sempre estudiosa nesse assunto de arbitragem, claro, você como professor em outras áreas também, mas principalmente para nós, árbitros de futebol, você foi um exemplo, né? Você foi um exemplo de pessoa que sempre agiu com tranquilidade nos ensinamentos, mostrou realmente como deveríamos nos postar no campo de jogo. Então, meu querido Emílio, nada mais do que eu posso fazer é te dar um grande abraço e desejar para você muitas felicidades, porque você foi um as da arbitragem brasileira e mundial. Grande abraço. Obrigado, Edmundo. Vai você, Emílio. Eu estou chegando agora, com muito prazer, de um almoço dos meus ex-colegas, professores da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. E um dos que estava lá, torcedor do São Paulo, ferrenho, disse que jogava muita bola até hoje com o Edmundo Limas Filho, que é meu conterrâneo aqui de Jacareí, que é um MAP de pequena estatura, mas de grande porte, porque ele foi um vitorioso, conseguiu se destacar e conseguiu se impor, e as suas palavras me deixam muito contentes, mas ele sempre foi exagerado, eu não concordo com a maioria do que ele disse e respeito. O Edmundo é um rapaz que eu prezo muito, e eu
gostaria que depois ele me confirmasse realmente se esse colega lá da FEI, onde eu trabalhei durante 20 anos, está realmente jogando, porque com a idade dele estão sujeitos a ter um infarto qualquer hora desse no campo. Mas a palavra dele me deixaram muito contente e estou sempre às ordens. Emílio, só para esclarecer, você pode mencionar o nome desse colega? Talvez eu conheça. Não, por medida de segurança nacional, eu sou impedido de mencionar. Olha, você está numa cidade que eu dirigi o time aí de Jacareí, até que fiz um bom trabalho. Eu estou em São José dos Campos, eu moro em São José dos Campos. Estou nascido em Jacareí, mas moro aqui. Eu toda hora erro. Mas Jacareí, eu tive um prazer de trabalhar ali no Vale do Paraíba. Nossa, muito, muito. União, Mogi, essas coisas. Pai de Neymar era meu ponta, nunca me deu um trabalho. Eu peguei o livro jogando na praia, achei o Neymar nasceu aqui em Mogi das Cruzes, quando o pai dele era jogador do União de Mogi e o nosso querido amigo José de Assis Aragão era o treinador dele. Exato. Emílio, o que você pode falar, que era o nosso assunto e tá... Isso aí envolve também o fair play. O que você acha desse prêmio fair play que é dado? Você comenta alguma coisa que você queira sobre o fair play. E a classificação da Copa para o Mundial, a qualificação, se teve algum lance que você quer dar de exemplo aí. Com relação ao fair play, foi uma ideia que surgiu dentro da FIFA de premiar as equipes que fossem mais disciplinadas. Qual o objetivo? De estimular a disciplina e servir de exemplo. Não é só premiar o vencedor, é premiar o mais disciplinado. Eu aprendi lá atrás, há muito tempo, que lá nos Estados Unidos, no basquetebol, eu sou o grande cestinha, mas o outro menino dizia, eu também sou, mas eu sou o maior marcador. Então, o equilíbrio entre ataque e defesa é que caracteriza o futebol. E esse equilíbrio ataque e defesa do futebol está no meio do campo. E o troféu Fair Play surgiu logo depois da criação do uso e aplicação dos cartões vermelho e amarelo. Estabeleceu-se uma pontuação, todo jogador advertido perdia pontos, toda equipe que atrasasse o início e reinício de jogo perderia pontos, todo jogador que fosse expulso perderia pontos, e essa pontuação, no final da competição, se elegia, dentro dos participantes, qual era a equipe merecedora desse prêmio Fair Play. E isso, felizmente, criou um modelo, e é uma ideia que é transmitida no mundo todo, nos lugares com maior ênfase e em outros lugares com menor ênfase. Com relação à outra parte da sua pergunta, nós temos que nos preocupar hoje com a atualização. A partir desse campeonato brasileiro e a partir do 1º de junho, no mundo todo, já está em vigor algumas alterações que visam sempre corrigir os rumos do futebol. E a mais marcante que vai ser sentida agora é com a atitude dos goleiros que querem sempre, quando estão ganhando, perder tempo, ou seja, a famosa cera. Então, a partir desse campeonato e a partir da próxima 1º de junho no mundo, já está válido também nas eliminatórias da Copa do Mundo, quando o goleiro pegar a bola, ele tem 8 segundos para colocar essa bola em jogo. Antigamente a regra falava em 6, era uma contagem muda, os árbitros não tomavam providência, então o board, que é o dono das regras, criou uma metodologia. O árbitro conta mentalmente os 3 segundos. Quando entra nos 5 segundos finais, ele é obrigado a levantar a mão e mostrar para o goleiro. Comecei a contar 5, 4, 3, 2, 1, e no 5º ele apita, o goleiro perde a posse de bola. Não é mais reiniciado com tiro livre indireto onde o goleiro estava. Ele perde a posse de bola e no lado mais próximo onde estava o goleiro, a equipe adversária repõe com a cobrança de um tiro de canto.
com o objetivo de fazer com que o jogo tenha o maior andamento possível e o menor número de interrupções. Então, essa é a grande novidade que eu posso transmitir nesse encontro. Muito importante. De grande interesse a todos os aficionados de futebol, de interesse dos partícipes, e agora, já na primeira rodada do campeonato, já aconteceu isso. Não houve o estouro dos 8 segundos, mas o árbitro já começou a fazer a contagem dos 5 segundos finais no jogo entre Botafogo e Palmeiras, em que eu tive a oportunidade de assistir pela televisão. Então, tem que ficar todos de sobreaviso para não alegarem amanhã desconhecimento das regras, de que isso está em vigor e que isso deve ser cumprido e que isso é uma medida salutar para fazer com que o futebol não tenha perda de tempo, que nós tenhamos um maior número de minutos de bola correndo e que o futebol atinja realmente os seus objetivos. Você explicou claramente, e claro que o Aldichon endossando isso aí tudo, que é importante para o desenvolvimento técnico. Reclamar, a partida foi ruim, foi não sei o quê, a bola correu um pouco mais, né? E não ter... Você me fez uma pergunta há pouco. Existem coisas que são inaceitáveis. Por exemplo, é inaceitável que o árbitro não conheça a regra, é inaceitável que o treinador não conheça a regra, é inaceitável que todos os envolvidos que vivem profissionalmente no futebol não conheçam a regra. Jogadores, a imprensa, tudo isso. Recentemente, na final do Campeonato Paulista, o jogo Corinthians e Palmeiras, lá o segundo jogo, o árbitro novo, recém-promovido, árbitro internacional, com potencial muito grande, tanto é que já está indicado para a Confederação Sul-Americana, para esse torneio de juniores que está realizando fora do Brasil. Ele marcou um pênalti a favor do Palmeiras e contra o Corinthians. Uma ação faltosa que aconteceu em cima da linha da área. Se foi em cima da linha da área, todo mundo sabe que a linha faz parte da área e, consequentemente, foi pênalti e ele acertou plenamente. Daí o treinador do Palmeiras, deliberadamente ou não, por ignorância ou não, não vem ao caso, criou um circo aqui fora do campo, querendo que esse jogador, que já havia tido um cartão amarelo, fosse expulso pelo segundo cartão amarelo. Você não pode punir duplamente. A equipe já foi punida com a penalidade máxima, com o pênalti. Se você punisse, além da penalidade máxima, o jogador com cartão amarelo, você estaria punindo a equipe duplamente por uma ação única. Isso não existe dentro da regra. Se a mesma ação fosse um passo antes, daí sim, o árbitro não apitaria a penalidade máxima, marcaria a falta, o reinício do jogo era o tiro livre e a punição disciplinar era o cartão amarelo do jogador. Então, você veja bem, num jogo que deveria servir de exemplo de coisas corretas, uma final do Campeonato Paulista, o maior campeonato brasileiro de estados, com as duas tradicionais equipes de São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras, o treinador de nível internacional, vencedor, deu um exemplo mostrando que ele não conhece as regras do jogo. Ou estava usando desse artifício para querer justificar alguma coisa. Então, veja bem, os exemplos são marcantes no dia a dia. Basta você ligar a televisão, basta você perseguir, sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem alguma coisa para ser demonstrada. Infelizmente, as boas notícias não marcam, mas as más proliferam. Emílio, duas coisas desse jogo, fair play também, aí, não sei, mas esse caso do treinador entra na área técnica que a gente conhece e vive muito. Eu fiquei admirado, porque o Palmeiras, um dos motivos que a equipe errou o pênalti, um dos motivos é o balaio de gato que ele fez lá fora, ajudou. Não digo que foi isso, o rapaz errou, chutou mal, tá? O goleiro pegou, está em qualidade de goleiro, mas
causa uma tensão nos dois. O goleiro, mas agora eu vou aproveitar do momento e ligar, colocando a Marcela também nesse propósito. Todo mundo, o torcedor, o aficionado, o jogador, todo mundo tem uma ideia que o pênalti é um percentual muito alto de acerto. Então eu vou fazer a pergunta a você, Marcos, e depois, em função da sua resposta, que eu vou dar a minha efetiva resposta. Qual é a chance de você, cobrador, e eu, goleiro, de você fazer um gol em mim, percentualmente? Uns 60%, 70%. 60%, 70%. Você é modesto. Se você for perguntar para todo mundo, vão dizer de 80% a 90%. E tem aqueles que dizem até 100%. A chance, sabe qual é de você fazer um pênalti em mim? 25%. 25% é a minha chance de defender. 25% é a tua chance de chutar para fora. E 25% é a tua chance de chutar no poste. Ficou ruim, hein? Você entendeu? Entendi. Vocês estão subestimando o poste fora e eu defender. Vocês acham que o atacante tem obrigação de fazer o pênalti? Não é. Eu não falo obrigação, mas o que eu enxergo, como é que a parte então, a cobrança do pênalti é altamente psicológica. A situação é que determina a ação, não é a ação que determina a situação. A situação é que determina a ação, não é a ação que determina a situação. Se ele não tem um preparo psicológico para isso, você coloca lá um goleiro de grande envergadura, provocador, com tudo aquilo, mexeu com todo o psicológico. E você falou com muita propriedade, com a sua longa experiência que tem, o desequilíbrio mental do cobrador naquele instante foi todinho motivado pela conduta do treinador da própria equipe dele. Porque quanto mais rápido cobrasse o pênalti, mais quente estava a ação do jogo. Quanto mais demorado foi a gota de água fria jogada naquele momento. Então houve uma lacuna muito grande do momento do apito da marcação do pênalti para o apito da cobrança. Nós tivemos uma lacuna, um intervalo de tempo muito grande que esfriou os ânimos de todos. E fez com que o jogador propiciasse uma habilidade técnica do goleiro em defender, somado a que hoje existe uma coisa que não existia no passado, os levantamentos estatísticos, os goleiros já sabem quais são os lugares de preferência do cobrador. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, me propiciou uma oportunidade de dizer que a chance do cobrador é apenas 25%, não é 70%, 80%, 90%, como todo mundo pensa. E concorda comigo? Concordo plenamente e vou mais longe até. Houve um desequilíbrio nele, passou para os outros, e eles precisavam fazer esse gol para fazer um outro para ter mais chance. Aí eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei meio... Não estava entendendo ele, porque nunca sei o que fazer isso. Tem que bater palma, ou fingir que bate palma, pelo menos, e motivar o jogador dele. Eu admiro isso aí, é uma coisa muito séria. Porra, séria. Você se lembra na França a motivação que o Zagallo fez ao clube, aos jogadores brasileiros, um por um, antes da cobrança da Dinamarca, que propiciou a vitória do Brasil? Então, é isso que é motivar. Claro. Isso é que é estimular. Claro. Isso é que é construir, né? Aqui tem gente que é do Rio de Janeiro, Curtis. Também eu quero mandar um abraço para a Itália. Abraço, meu amigo, que foi meu centroavante lá na Itália, no time da segunda. Um abraço ao Paulo César do Corinthians, está aqui o preparador físico, Paulo César Santos.
Boa tarde, Falope e Emídio. Emídio, os dirigentes interferiram na escalação dos árbitros na sua época de ouro. Parabéns pela sua carreira. Você apitou alguns jogos que eu trabalhei. Grande abraço. Olha aí, ó. O Paulo César que foi... Fala. A independência da arbitragem é fator fundamental. Dirigente dirige, treinador treina, jogador joga, preparador físico prepara, cada um na sua função. Hoje as coisas estão tão invertidas que os preparadores, os jogadores querem apitar o jogo. Então agora chegou há pouco tempo uma outra resolução que está aí em vigor, que só o capitão pode falar com o árbitro, porque está virando um circo. Qualquer hora só falta colocar lá o toldo e trazer o comediante, o trapezista, porque eles querem apitar. O árbitro não diz como o jogador joga, o jogador não diz como o árbitro tem que apitar. Claro. Aí tem uma linha de independência e como também os dirigentes não têm que se meter na arbitragem. No instante em que o árbitro é designado, até ele concluir o trabalho dele, o trabalho pertence a ele. Não cabe ninguém ir lá como conselheiro sentimental, como salvador da pátria, porque ninguém vai entrar lá dentro do campo e vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Aquilo é um universo privado. Se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, deu ao árbitro, se na sua opinião. O se, na sua opinião, é o livre-arbítrio do árbitro. Isso tem que ser respeitado. Emídio, eu achei que o prejuízo, eu ia estender lá um pouquinho mais, foi muito grande, além de passar para os outros jogadores de não ter feito o gol, mas o nervoso de um técnico. Aí entra uma coisa mais séria. Eu não fui santo, não sou santo, mas você tem que se mancar. Ele passou um negócio de um técnico de peso, famoso, que concorre até à seleção brasileira. Eu acho que isso aí dá um prejuízo para ele ir para a seleção brasileira. Se tem psicólogo na seleção, fala. Uma instabilidade emocional total. Não é a primeira vez. Não é a primeira. Você sabe como é que chama isso? Chama-se furor espiritual. Você está num desequilíbrio total. É o caso do fulano que abre a janela e joga o filho lá. Quer dizer, ele está em desequilíbrio total. É a parte de baixo da gangorra. Você tem que viver em equilíbrio. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está aqui embaixo. Agora, você não pode pensar que você vai ficar só lá em cima e pensar que você vai ficar lá embaixo. E para você estar lá em cima, alguém tem que estar aqui embaixo. Para alguém estar aqui embaixo, você tem que estar lá em cima. E assim vai. É a vida. A vida é feita de alternância. Hoje você ganha, amanhã você perde. Infelizmente, você vê um grande exemplo que poderia ser usado pelo basquetebol, principalmente o basquetebol profissional americano. A equipe perde o jogo no milésimo de segundo por um ponto. O treinador vai lá, cumprimenta o adversário, todo mundo se entra. Não tem briga, não tem nada. Aqui não, sempre vão buscar uma justificativa, que a grama é sintética, que fulano piscou errado, o outro sempre tem uma justificativa. E é muito mais bonito chegar e dizer, olha, a equipe adversária jogou melhor e eu tenho que reconhecer isso. Ou nós fizemos o melhor possível, mas não conseguimos o objetivo. E tem que saber ganhar e saber perder. Da mesma forma, não é importante saber ganhar só. É importante saber ganhar com respeito, com inteligência, e saber perder com inteligência e com respeito. É muito importante que eu, por exemplo, também aprendi, é normal. Você exagera alguma coisa, ó, você arrumou briga, arrumou confusão, é prejuízo. E eu acho que ele arrumou um prejuízo ali que nem eu estava entendendo uma hora. Falei, por que ele está fazendo se o cara deu um pênalti para ele? Ele quer que o cara já dá o gol? Mas é assim, é uma falta de manha, que se fala manha na gíria aí. Agora, o Emídio, está te cumprimentando a Marcela, fantástico, muito obrigado pela tua resposta. Muito legal, Marcela, um abraço aí, breve, outra live. O Ahmad da Arábia também está mandando um abraço, que Ahmad, só pode ser salam aleikum.
Fala você. E ele nos entende daqui? Entende, ele acho que é bilíngue. Mídio, tem um da Itália também, o Christian Paris, foi meu jogador, eu queria falar dele. Saluto, buonasera, espero que esteja guardando, vendo a nossa live. Pode falar. Cacciatore, é. Você estava na Itália, não estava? Estava, na Copa. O Carabina, era apelido dele, o Carlos Alberto Pinheiro, que trabalhava com o Dr. João. Eu não sei o que eu vou fazer. Pegou, comprou uma máquina de fazer macarrão. Você lembra do Carabina? Lembro. Gente boa, nossa. Os exemplos eu lembro todos. Dos maus eu procuro esquecer porque não leva a nada. Emílio, só para a gente não ir longe, está dando horário, mas uma pergunta, a gente fala de fair play, até eu queria escutar você falar. Por exemplo, na minha conceito, o cara não é que não pode, ele pode até tirar a camiseta no jogo, mas pode tomar um cartão, vai ser expulso, não sei. O rapaz da Holanda, ele pisar em cima da bola e dançar. Ou um outro jogo, né? O Luizinho sentou na bola, coincidentemente do Palmeiras e Corinthians. Ou o cara deu um show aí, que eu já vi também assim, de controlar, humilhar. Esse lance dele pisar em cima da bola e tirar um sarro, a palavra seria essa? O que o árbitro pode fazer? Eu acho que você tem que ver que nós vivemos momentos e o árbitro tem que verificar se aquele é o momento que cabe uma advertência ou se aquele é o momento que cabe uma expulsão. Vou lhe dar um exemplo. Eu, se fosse patrocinador, o jogador da minha equipe que eu patrocinasse tirasse a camisa na hora que todas as atenções estão convergidas para ele e que todo mundo queria que ele visse o produto, ele fica sem camisa, é uma falta de inteligência. Esse jogador tem que ser, no mínimo, multado pelo clube e tem que ser advertido para ser punido, para saber que isso não deve ser feito. Aquele jogador, sintomaticamente, que sai correndo e sobe lá e vai em direção ao público, ele tem que fazer e deve fazer qualquer comemoração dentro do campo de jogo. Ele não pode provocar a torcida, nem por bem, nem por mal, porque isso pode gerar um tumulto. E o tumulto faz com que o povo vire massa e ele fique completamente incontrolável. É uma coisa muito, muito séria. Não pode ser feito isso. Não pode ser feito. Então, eu vou contar uma historinha para arrematar a nossa presença aqui. O famoso César Maluco, do Palmeiras. Lembra-se dele? E se for o jogo que eu estava, não sei. É um jogo no Pacaembu, o César chegou para mim. Não era tarde. Ele chegou para mim e disse assim: olha, eu vou dar um supapo naquele jogador. E perguntou para mim, eu como árbitro, o que você acha? Eu faço o que você quiser. Tua cabeça é que diz o que você tem que fazer. Ele se entusiasmou, foi lá e deu. Eu parei o jogo e expulsei, cartão vermelho. Ele falou, mas você falou que podia fazer? Eu falei, não, falei, faça o que você quiser. E eu disse a ele, sabe, César, se você fala e não faz, eu te expulso, você fica como anjo e eu filho de uma boa mãe. Agora, do jeito que aconteceu, o anjo sou eu, o filho de uma boa mãe é você. Todos os torcedores da sua equipe estão contra você. Você está contra você, vai embora, não vai participar do jogo. E eu estou absolutamente tranquilo que eu cumpri a minha obrigação. Passado muitos anos, ele trabalhava lá no Palmeiras, e eu sempre que chegava lá, que ia ser delegado do jogo, comissário de uma partida da Sul-Americana, eu encontrava com ele e tomava um café. Ele falou, olha, aquilo foi de uma validade tão grande para mim que nunca mais fiz aquilo. Eu falei, mas fez outras besteiras. Ele falou, qual? Você jogava isso aqui de futebol. Não tinha o futebol que outros jogadores tinham, você saía correndo e pendurava no alambrado para comemorar e depois inventou essa história de tirar a camisa. Ele falou,
Então, veja bem, o que você fez? Chamou atenção sobre você. O que de útil isso significou? Você foi um garoto mal criado que teve conduta incorreta e não teve um pai para te dar um corretivo. Ele falou, continuamos amigos. É verdade. Então, a vida é uma somatória de exemplos. Claro. E os exemplos se sucedem. Volto a afirmar que os bons exemplos não perpetuam, mas os maus, eles são assimilados com uma velocidade tão grande que você nem imagina. O goleiro Diogo Góes também está aqui, oficial. Um abraço, Diogo. Participa Obrigado. Sempre da nossa live aí. Todas as terças, 4 da tarde. Houve uma troca de horário e esse é o horário agora oficial, que é transmitido pela BBC de Londres e terceiro tempo do Milton Neves. Olha aqui, muito contente com a sua participação e ensinamento aqui, doutor Emídio Marques Mesquita. Te admiro cada vez mais e obrigado. Apenas Emídio, não, nada de doutor, não, apenas Emídio. Tá legal. Apenas Emídio, gostei. Emídio, gostei muito da live, foi um papo que é a finalidade da live, é ensinar ou passar uma informação ao público, mesmo que saiba, mas tem uns detalhes. Teve detalhe aí que eu concordei e vi que é necessário a gente aprender e principalmente passar essa informação. Eu vou terminar a minha participação aqui, agradecendo o amigo pela gentil lembrança, porque quem não gosta de ser lembrado? A possibilidade de pensar alto, dizer a todos que prestigiaram essa live aquilo que a gente pensa, no sentido da transmissão de uma experiência dos mais velhos. E lembrando a todos que tem um livrozinho aí chamado de 100 páginas, né? Que vai ser lançado na Unesp em Botucatu, no dia 10 de março, às 17 horas, às 19. De abril. De abril, que vocês tenham a curiosidade de prestigiar e vocês vão encontrar uma pessoa muito informada, muito vivida pelo mundo do futebol. Foi meu companheiro, instrutor da FIFA, levou a mensagem que ela aprendeu do futebol brasileiro, do mundo árabe, do mundo africano, andou por aí e o que está escrito lá, eu não li, não, eu li sim, com o máximo prazer, quando ele foi lançado. Obrigado. Eu assino embaixo e espero que vocês prestigiem não só o livro do Marcos, como também essa live, que ele diversifica, cada dia ele traz um segmento do futebol. Ela é muito rica porque nós podemos verificar, através dos exemplos dos outros, coisas que nos dignificam e que nos servem muito, não só para os amantes do futebol, mas para a nossa própria vida. Marcos, obrigado pela lembrança. Obrigado você. A todos que tiveram paciência de nos seguir aqui. E, como dizem lá no Nordeste brasileiro, mande as ordens. Quando você precisar, estou à sua disposição. E parabéns pelo seu trabalho e que você seja muito feliz e que nós possamos nos reencontrar várias vezes no futuro para que a gente tenha muitas histórias para relembrar. Muita história e te agradeço de coração tua participação, muito rica. Eu vou passar para você essa live pelo Instagram, mas breve ela está no YouTube. Essa merece estar completa, porque é uma aula de bola. O importante que ele falou, só vou endossar muita matéria aí, pode ser começado até na base, algumas coisas. Eu acho importante dar uma atenção para os árbitros, levarem ele das palestras, mostrarem, acho que não só da palestra, mostrar no campo alguma coisa. Eu fiz isso ano passado, deu certo aqui em Botucatu, bem simples, bem arroz e feijão, vamos dizer, mas acho que tem que ser feito isso aí, porque tem coisas que acontecem aí que não pode acontecer. Um abraço, Emílio, fala você. Muito obrigado.
uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, Emílio. Tchau, um abraço aí. Viva São José. Obrigado. Agora não errei. Obrigado ao Emílio, obrigado ao Edmundo, que mandou umas palavras ricas para o Emílio Marques Mesquita. Ele não gosta que chama doutor, mas eu sei que ele é um doutor, uma pessoa muito respeitada no nosso meio nacional e internacional no mundo. Porque eu tive algumas Copas do Mundo e eu encontrei com ele fazendo o trabalho dele de comissionário da FIFA,